Capítulo 3. John Ferrier fala com o profeta. 3 semanas haviam se passado desde que Jefferson Hope e seus camaradas tinham partido de Salt Lake City. John Ferrier ficava de coração apertado quando pensava no retorno do rapaz e na perda iminente de sua filha adotiva. O rosto luminoso e feliz da jovem, contudo, o reconciliava com a combinação mais do que qualquer argumento o teria feito. Ele decidira havia muito, no fundo de seu coração resoluto, que nada jamais o induziria a permitir que a filha se casasse com um Mormon. A seu ver, semelhante união simplesmente não era um casamento, mas uma vergonha e uma desonra. O que quer que pensasse sobre as doutrinas mormons, nesse ponto era inflexível, mas era obrigado a se calar acerca do assunto, pois exprimir uma opinião não ortodoxa era perigoso naqueles dias na Terra dos Santos. Sim, perigoso, tão perigoso que mesmo os mais piedosos mal ousavam sussurrar suas opiniões religiosas, temendo que lhes saísse dos lábios algo que pudesse ser mal interpretado e lhes valer uma punição sumária. As vítimas de perseguição haviam agora se transformado em perseguidores, e da pior espécie. Nem a Inquisição de Sevilha, nem os Wemgerichte alemães, nem as sociedades secretas da Itália jamais foram capazes de pôr em movimento máquina mais formidável que aquela que projetava uma sombra sobre o estado de Utah. Sua invisibilidade e o mistério que lhe era associado tornava sua organização duplamente terrível. Ela parecia onisciente e onipresente, e, no entanto, não era vista nem ouvida. O homem que se opunha à igreja desaparecia, sem que ninguém soubesse para onde fora ou o que lhe acontecera. Sua mulher e seus filhos o esperavam em casa, mas nenhum pai jamais retornou para lhes contar como passara nas mãos de seus juízes secretos. Uma palavra ousada ou um ato precipitado eram seguidos por eliminação, e, no entanto, ninguém sabia qual podia ser a natureza desse terrível poder que pairava sobre eles. Não era de espantar que os homens andassem trêmulos de medo, e que mesmo no coração do deserto não ousassem murmurar as dúvidas que os oprimiam. De início, esse poder vago e terrível havia se exercido apenas sobre os recalcitrantes que, tendo abraçado a fé mormon, desejaram depois pervertê-la ou abandoná-la. Logo, contudo, assumiu um alcance maior. A provisão de mulheres adultas estava se esgotando, e poligamia sem uma população feminina a que recorrer era de fato uma doutrina estéril. Rumores estranhos começaram a circular. Rumores sobre imigrantes assassinados e acampamentos saqueados em regiões onde índios nunca haviam sido vistos. Apareciam novas mulheres nos haréns dos anciãos, mulheres que definhavam e choravam, exibindo em seus semblantes os traços de um horror inextinguível. Viajantes que se atrasavam nas montanhas falavam de bandos de homens armados e mascarados, que passavam furtiva e silenciosamente por eles na escuridão. Essas histórias e rumores ganharam substância e forma, e foram muitas vezes corroboradas, até se cristalizarem num nome definido. Até hoje, nos ranchos solitários do oeste, o nome do bando danita, ou os Anjos Vingadores, continua sinistro e de mau agouro. Um maior conhecimento da organização que produzia esses terríveis resultados serviu para aumentar, em vez de reduzir, o horror que ela inspirava na mente dos homens. Ninguém sabia quem pertencia a essa implacável sociedade. Os nomes dos que participavam dos atos de sangue e violência cometidos em nome da religião eram mantidos em profundo segredo. O próprio amigo a quem você comunicava seus receios em relação ao profeta e sua missão podia ser um daqueles que apareceriam à noite para arrancar a ferro e fogo uma terrível reparação. Assim, todo homem tinha medo de seu vizinho e ninguém falava de seus sentimentos mais vivos. Numa bela manhã, John Ferrier estava prestes a sair para seus trigais quando ouviu um estalo do trinco e, olhando pela janela, viu um homem de meia idade, corpulento e grisalho, subindo pela trilha. Sentiu o coração na boca, porque se tratava de ninguém menos que o grande Brigham Young em pessoa. Alarmado, pois sabia que essa visita não prometia nada de bom, Ferrier correu para abrir a porta e cumprimentar o chefe mormon.
Este, contudo, recebeu sua saudação friamente e acompanhou-o com uma fisionomia severa até a sala de estar. Irmão Ferrier, disse, sentando-se e lançando um olhar penetrante para o fazendeiro de sob suas pestanas claras. Os verdadeiros crentes têm sido bons amigos seus. Nós o acolhemos quando morria de fome no deserto. Partilhamos com você nossa comida, o levamos em segurança para o vale escolhido, demos-lhe um bom quinhão de terra e lhe permitimos enriquecer sob nossa proteção. Não é? É verdade, respondeu John Ferrier. Em troca de tudo isso, impusemos uma única condição, que abraçasse a verdadeira fé e se conformasse em todos os aspectos a seus costumes. Foi o que você prometeu fazer, e foi o que, se o que todos dizem é verdade, você descuidou. Descuidei como? Perguntou John Ferrier, erguendo as mãos em protesto. Não contribuí para o fundo comum? Não frequentei o templo? Não. Onde estão suas esposas? Perguntou Young, olhando à sua volta. Chame-as para que eu possa cumprimentá-las. É verdade que não me casei, respondeu Ferrier. Mas as mulheres eram poucas, e muitos tinham mais direitos que eu. Não era um homem sozinho. Tinha minha filha para me ajudar. É sobre essa filha que gostaria de lhe falar, disse o líder dos Mormons. Ela se transformou na flor do Utah e agrada aos olhos de muitos homens grados daqui. John Ferrier gemeu internamente. Correm histórias sobre ela em que eu gostaria de não acreditar. Histórias de que está comprometida com um gentio. Deve ser um mexerico de línguas ociosas. Qual é a 13ª regra no Código do São Joseph Smith? Que toda donzela da verdadeira fé despose um dos eleitos, pois casando-se com um gentio comete um grave pecado. Sendo assim, é impossível que você, que professa o Santo Credo, tolere que sua filha o viole. Sem nada responder, John Ferrier pôs-se a brincar nervosamente com seu chicote. Nesse único ponto, toda a sua fé será posta à prova. Essa foi a decisão do Sacro Conselho dos Quatro. Sua filha é jovem, e não gostaríamos que se casasse de cabeça grisalha, nem a privaríamos de uma escolha. Nós, os anciãos, temos muitas novilhas, mas nossos filhos também precisam ter as suas. Stangerson tem um rapaz, Dreber tem outro. Qualquer dos dois receberia sua filha de bom grado em sua casa. Que ela escolha entre eles. São jovens e ricos, e verdadeiros crentes. Que me diz disso? Ferrier continuou em silêncio por alguns instantes, as sobrancelhas franzidas. Dê-nos tempo, disse por fim. Minha filha é muito nova. Mal chegou à idade de se casar. Ela terá um mês para escolher, disse Young, levantando-se. Ao fim desse prazo, terá de dar sua resposta. Quando passava pela porta, virou-se, o rosto afogueado e os olhos cintilantes. Seria melhor para vocês, John Ferrier, bradou, que os dois fossem agora esqueletos alvacentos caídos na Sierra Blanco, do que virem a opor suas débeis vontades às ordens dos Santos Quatro. Com um gesto ameaçador, deu as costas à porta, e Ferrier ouviu seus passos pesados esmagando a trilha de seixos. Continuava sentado, os cotovelos nos joelhos, considerando como abordaria o assunto com a filha, quando uma mão suave pousou sobre seu ombro e, levantando os olhos, ele a viu a seu lado. Uma olhadela em seu rosto pálido, assustado, mostrou-lhe que ela ouvira o que se passara. Não pude evitar, disse ela em resposta ao seu olhar. A voz dele ressoou por toda a casa. Ah, pai, pai, que haveremos de fazer? Não se assuste, respondeu ele, puxando-a para si e acariciando-lhe o cabelo castanho com sua mão grande e áspera. Resolveremos isso de uma maneira ou de outra. Você não sente sua inclinação por esse rapaz diminuir, não é? Um soluço e um aperto de mão foram sua única resposta. Não, claro que não. Não gostaria de ouvi-la dizer que sim. Ele é um bom rapaz e cristão. O que é mais do que se pode dizer desta gente daqui, apesar de todas as suas rezas e pregações? Há um grupo de partida para Nevada amanhã, e darei um jeito de enviar uma mensagem para ele, contando-lhe o apuro em que estamos. Se sei alguma coisa sobre esse rapaz, ele estará aqui de volta com a rapidez de um telegrama. Lucy riu por entre as lágrimas da comparação do pai. Quando ele chegar, nos aconselhará da melhor maneira. Mas é por você que estou assustada, meu querido. Testemunhamos histórias tão horríveis sobre os que se opõem ao profeta.
Algo terrível sempre lhes acontece. Mas ainda não nos opusemos a ele, respondeu o pai. Teremos de estar preparados para a borrasca quando o fizermos, mas temos um mês inteiro pela frente. Ao fim desse prazo, imagino que o melhor a fazer é fugir de Utah. Deixar Utah? Não vejo outra saída. Mas e a fazenda? Vamos levantar tudo que pudermos em dinheiro e abandonar o resto. Para lhe dizer a verdade, Lucy, não é a primeira vez que penso em fazer isso. Não gosto de me submeter a nenhum homem como essa gente com seu maldito profeta. Sou um americano nascido livre, e tudo isso é novo para mim. Acho que estou velho demais para aprender. Se ele vier rondar esta fazenda, corre o risco de topar com uma carga de chumbo grosso viajando na direção oposta. Mas não nos deixarão partir, objetou a moça. Espere até Jefferson chegar e encontraremos um jeito. Nesse meio tempo, não se exaspere, meu bem, e não faça seus olhos incharem, ou ele acabará comigo quando a vir. Não há nada a temer. Não corremos nenhum perigo. John Ferrier pronunciou essas palavras de consolo num tom muito confiante, mas a filha não pôde deixar de observar que ele trancou as portas com inusitado cuidado aquela noite, e limpou e carregou cuidadosamente a velha e enferrujada espingarda que ficava pendurada na parede de seu quarto.